Fala, meus amigos do Compartilha Engenharia. Hoje nós vamos trazer um vídeo muito interessante sobre estrutura na divisa ou próxima ao vizinho. Então, já peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, porque esse conteúdo aqui é muito interessante. Então, vamos entender um pouco mais. Então, quando nós temos uma fundação dessa forma aqui, digamos que aqui, né, aqui seja a divisa entre o seu terreno e o terreno do vizinho, a sua fundação ela não pode invadir o terreno vizinho por baixo. E mesmo por cima nem por baixo, sua estrutura ou qualquer parte da sua construção pode invadir o terreno do vizinho. Então, se por acaso você tiver sua fundação dessa forma, invadindo uma parte do terreno vizinho, já está totalmente errado. Então, nós temos que ter algumas soluções para que isso não ocorra, para essa estrutura não invada o terreno do vizinho. Então, quais são essas soluções para a estrutura na divisa ou próxima do vizinho? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui uma vista em corte, e aqui eu já trago para você uma das soluções que nós podemos fazer para não invadir o terreno vizinho, que é uma viga de transição. E o que seria essa viga de transição? Essa viga de transição, ela é uma viga em balanço, como está aqui, que ela vai receber a carga do pilar na sua extremidade, na divisa do terreno. Então, essa é uma das soluções que podemos fazer para que a estrutura não invada o terreno do vizinho. Então, essa é uma das soluções que nós poderíamos fazer. Só que esta viga de transição, ela absorve um grande momento fletor devido a essa aplicação de carga no pilar. Então, ela pode necessitar de uma taxa de armadura muito elevada. Então, essa aqui tem os prós e tem os contras que tem que ser analisado em toda situação, todas as soluções que a gente for tomar para fazer uma solução para esse tipo de problema. E aí, como essa grande quantidade de taxa de armadura pode ser um problema que pode inviabilizar esse tipo de solução. Mas se for, por exemplo, um pilar pouco carregado, dependendo de como for feita o dimensionamento da estrutura, você pode fazer esse pilar aqui pode deixar esse pilar um pouco menos carregado. E aí essa solução da viga de transição seria uma solução interessante. Mas ela tem que ser analisada para ver se essa vai ser a solução mais indicada, mediante aquilo que eu falei, da elevada taxa de armadura que pode acontecer nessa viga de transição. Então ela pode necessitar de uma elevada altura dessa viga de transição, além da alta taxa de armadura. Então, isso é algo que devemos analisar no momento da escolha desse tipo de solução. Eu quero deixar uma dica aqui para vocês, que eu fiz um vídeo. Se você quer saber como faz para calcular a carga de uma alvenaria, de uma parede numa viga, eu fiz aqui um vídeo explicando como faz esse cálculo. Tá, todo passo a passo, tudo bem explicado com exemplo. Está aqui nos cards que eu estou deixando em cima, tudo bem? Então, voltando aqui, sim, nós temos essa solução. Qual seria outra solução que poderíamos fazer neste caso? A outra solução que a gente poderia tomar nessa situação seria uma sapata de divisa. E como seria essa sapata de divisa? Essa sapata de divisa, ela, como vocês podem observar aqui no corte, no desenho que eu fiz, ela não é igual a outra sapata aqui do lado que vocês podem observar. Ela não é no formato retangular como esta aqui, e também ela não vai receber a carga centrada, ou seja, como assim centrada? Esta carga oriunda do pilar, ela não vai estar sendo aplicada no centro da nossa sapata. Essa aplicação da carga ela vai ser
na extremidade da sapata. Essa sapata de divisa, ela pode ser excêntrica, como essa aqui, como a carga aplicada puramente na extremidade da sapata, como nesta imagem. Também pode ser feita com uma viga alavanca, que eu não trouxe aqui, mas depois, se vocês se interessarem em saber como significa essa viga alavanca, eu aconselho vocês também a dar uma pesquisada. E essa viga alavanca, ela absorve o grande momento fletor gerado pelo pilar, devido a não estar centrado na sapata. Então essa pode também ser uma solução, uma sapata de divisa com uma viga alavanca, ou uma sapata de divisa com puramente essa carga desse pilar sendo aplicado na extremidade da sapata. Eu estou deixando uma dica aqui em cima, nos casos, de como você faz para calcular a quantidade de blocos necessários para a construção de uma parede. Então, se você quiser saber como faz isso, estou deixando nos cards aqui em cima. Então, vemos aqui. Então, observamos bem. Nós temos aqui duas soluções que nós poderíamos tomar nessa situação para uma estrutura na divisa ou próxima ao vizinho. Nós poderíamos analisar esse caso e ver qual seria o mais ideal. Colocar uma viga de transição, ou poderíamos colocar uma sapata de divisa. E aí, neste momento, nós devemos fazer uma análise e observar qual seria o mais viável, tanto executivamente quanto também economicamente. Porque, como eu falei anteriormente, você fazer uma viga de transição, ela pode ser muito indicada em caso, por exemplo, que você tenha um pilar pouco carregado. Porque assim, um pilar um pouco carregado, ela vai deixar essa viga de transição sem necessitar de uma elevada taxa de armadura, que normalmente quando você dimensiona esse pilar, como esses outros aqui, dessas sapatas isoladas, ela vai receber uma grande quantidade de carga. Mas a depender de como você faça o arranjo estrutural, o dimensionamento da estrutura, você pode fazer soluções para que este pilar aqui que vai ficar na divisa, ele tenha pouca carga. Então você ameniza a viga de transição a receber uma elevada carga aplicada nela e, consequentemente, evitar que ela tenha que ser construída com elevada taxa de armadura. Então, nós temos duas situações. Nós temos uma sapata de divisa e uma viga de transição. Então, qual seria a minha solução? A minha dica nesse caso seria que você escolhesse uma solução em que você não necessitasse colocar uma viga de transição ou uma sapata de divisa. Mas, nesse caso, necessitando colocar uma sapata de divisa ou uma viga de transição, eu escolheria você utilizar a sapata de divisa, porque essa é uma solução executivamente mais simples e mais viável. Normalmente financeiramente ela sai uma solução melhor do que uma viga de transição, a menos que essa viga de transição não receba uma elevada carga deste pilar que vai estar na divisa do terreno. Então, essa é algumas observações e soluções que você tem que observar no momento que você tiver uma estrutura na divisa ou próxima ao vizinho. Porque, lembrando mais uma vez, nós não podemos que a nossa estrutura ou qualquer parte da nossa construção invada o terreno do vizinho, tanto por cima quanto por baixo. Nós não podemos deixar que nossa construção invada o terreno vizinho. Então é isso, pessoal. Essas aqui são algumas das soluções para uma estrutura na divisa ou próxima ao vizinho. Uma viga de transição, uma sapata de divisa e análise de forma geral sobre essa estrutura, tanto das características da viga de transição quanto da sapata de divisa. Qual será mais viável? Eu levantei alguns pontos que você tem que se analisar no momento da escolha estrutural mais indicada para o seu local. Uma adoção de sapata de divisa ou uma adoção de uma viga de transição. Então, curtam esse vídeo se ainda não curtiu
e se inscreva no canal. E não deixe de acompanhar os outros vídeos que tem aqui no canal. Um grande abraço e deixem aqui abaixo as suas impressões.